Olá, professores, professoras. Meu nome é Eric, sou professor de Sociologia na rede estadual e atuo também como coordenador de área em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas pela Escola José Geraldo Vieira, que faz parte do programa de ensino integral, escola localizada aqui na Diretoria de Ensino de Osasco. Vou compartilhar brevemente uma experiência que nós tivemos ano passado, uma proposta de trabalho interdisciplinar, uma proposta de trabalho que tinha como eixo de análise a pandemia pelo novo coronavírus, e logo de início tivemos o desafio, né, que era trabalhar remotamente. Então, as descobertas, né, de ferramentas digitais, como se comunicar com o estudante, entre nós professores também, e posteriormente eles entre eles, para o desenvolvimento desse trabalho foi algo também muito desafiador. Lembrando da fundamentação pedagógica de todo o trabalho interdisciplinar, que é poder trazer à tona o conhecimento de modo integrado, né? O conhecimento de modo único e as relações nessa integração que são visíveis, que são identificadas e compreendidas, as relações dos conhecimentos implicados nesse tipo de trabalho. Naquele momento a contextualização, né, estava garantida por conta da realidade que todos viviam, né, da pandemia. Vivemos até hoje, mas naquele momento tinha suas especificidades. Para isso, então, para a gente se comunicar à distância, eu produzi alguns tutoriais para tentar buscar uma comunicação mais homogênea entre todos, né, para orientar os estudantes, para conversar com os professores. Esse é um desafio para todos nós, coordenadores, né, de área, a comunicação, né, todos nós, membros escolares, mas o coordenador tem esse desafio, que é uma boa comunicação com o grupo, com a área. Então, a gente buscou fazer isso da melhor maneira possível. O que eu fiz também foi uma análise do currículo, né, para que os temas e as habilidades ali previstas pudessem ser associadas àquele eixo que é a pandemia do coronavírus. Então, se analisa ali as habilidades que estão previstas e vê em que medida, de que forma aquela habilidade ou aquela temática pode dialogar com a realidade, certo? Então, foi feita essa análise, foi apresentada aos professores para que eles pudessem visualizar com mais facilidade aquela possibilidade de trabalho com os estudantes. No segundo momento, então, a gente deu as diretrizes aos estudantes para que eles buscassem, então, os conceitos até então estudados e os aplicassem, os visualizassem naquela realidade da pandemia. Então, o trabalho da teoria ali, trabalho conceitual com a pesquisa para identificar na realidade vivida, né? A gente deu algumas orientações, demos algumas dicas, né? Mas os estudantes buscaram essa ponte, né? Teoria e prática, conceito e realidade. Para expressar aquele conhecimento, os estudantes produziram um jornal digital, também foi um grande desafio a manipulação daquela ferramenta, né? Fazer os layouts, fazer as diagramações. Os estudantes, muitos ficaram com essa questão como uma grande preocupação e deixaram um pouco de lado, às vezes, as análises previstas, né? O exercício intelectual para o desenvolvimento dessa associação do conceito com a prática. Isso ocorreu em alguma medida, né? Então, uma preocupação mais estética ali com o resultado e às vezes deixando o conteúdo um pouco de lado. Lembrando que o trabalho interdisciplinar corre um risco de se tornar multidisciplinar na medida em que as disciplinas não se conversam. Então pode ter um eixo comum, mas se elas não se conversarem na análise desse eixo comum, o trabalho, a proposta interdisciplinar se torna multidisciplinar. Isso também ocorreu em alguma medida, mas conseguimos em outras medidas a interdisciplinaridade de fato. Então, por exemplo, em sociologia, quando trabalho o conceito de socialização, essa nova socialização que se apresentava no contexto da pandemia se articulava muito diretamente com as habilidades em filosofia, que é pensar, compreender o papel do indivíduo em relação ao coletivo, né? Aquilo estava totalmente implicado naquele contexto. Então, são momentos aí que a interdisciplinaridade ocorreu de maneira bem efetiva.
biologia também, com análise do sistema respiratório e a implicação do vírus no sistema, como isso impacta o tempo de internação e a necessidade de desacelerar a curva, né, do contágio do vírus. Se falava muito na época da necessidade de achatar a curva, então uma análise ali na matemática, né, no levantamento desses dados, também era algo possível. Nem todas as propostas visualizadas foram efetivadas, né? O trabalho ele passou da área de ciências humanas, né? Que nem nesse exemplo que eu dei, ele foi também incorporado pelas outras áreas, então tomou uma dimensão bem grande. Então, novamente, a necessidade aí de uma boa comunicação, de um bom alinhamento para que as diretrizes sejam bem efetivadas. Então foi bem gratificante, foi bem desafiador. Todo o trabalho é um esforço, né? Exige uma certa dedicação e todos os professores se dedicaram bastante e tivemos um resultado muito interessante nesse sentido. Então acho que foi um pouco essa experiência que eu estou trazendo aí para vocês. Espero ter contribuído com a formação. Um abraço para todos e até uma próxima.